Boa noite. Eu sou o Renato, vamos dar uma continuidade aqui aos trabalhos, trazendo algumas palavras para a gente manter a sintonia com a energia mais elevada possível. E o pessoal que está acompanhando, a gente costuma gravar, eu expliquei da semana próxima passada que nós viemos, porque muita gente às vezes não vem, em outros centros que a gente frequenta, tem gente que às vezes está em casa, quer escutar alguma mensagem, tem várias, mas às vezes a pessoa quer escutar aquela e pediram que a gente começasse a gravar. Eu acho que desde 2016 eu tenho gravado, aí tem um canal lá no YouTube, o pessoal botar assim, Transmutação Renata, aí o pessoal lá vê, tem lá os vídeos, né? Tem uma coletânea de vídeos. Esse aqui eu acredito que daqui para amanhã eu também coloque no ar. Aí o pessoal é só ir lá, se quiser se inscrever, se inscreve e se ligar aquele sininho, fica sabendo, né, quando chega um novo vídeo. Normalmente agora eu estou falando aqui na quinta e todo domingo lá no Jesus e Sua Doutrina, tá? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Isso, o capítulo é A Fé Transporta Montanhas. E o item 6, né, ele começa antes com um comentário do Evangelho, né, para o pessoal que, aí todo mundo aqui, pelo que eu vi, todo mundo já frequenta o Espiritismo há algum tempo, né? Então sabe que o Espiritismo escreveu um Evangelho, né? O Espiritismo, até a parte que eu conheço, o que ele fez foi pegar trechos do Evangelho conhecido e comentar, né? E também não encerra essa temática do comentário nesses livros básicos. Por exemplo, a Revista Espírita tem mais comentários. E para alguns, a obra do Chico Xavier amplia esses comentários, né? Então não está tudo comentado, são alguns trechos, algumas passagens mais simbólicas. E tem até algumas passagens que eu vejo no Espiritismo que seriam desconhecidas dos textos escritos que nós temos, que é naquele livro Boa Nova, né, do irmão X, né? Assim que diz que quando chega lá no plano espiritual, algumas pessoas já têm algumas histórias de Jesus que para todo mundo são histórias comuns, como as que nós conhecemos, como aqui o Sermão da Montanha e outras mais, né, o Filho Pródigo. Lá eles contam outras passagens. Então é um livro muito relevante para ser lido. E até tem uma passagem que eu estava escutando o companheiro que estava falando aqui há pouco, que me marca muito. Ele estava fazendo as dualidades, né? E tem uma hora que Jesus vai pregar, falar, né? Na Galileia. E tem um ditado que diz assim, que o santo de casa não obra milagre. Então ele chega lá na terra dele, já com os discípulos, começa a falar e muitos ficam falando mal dele. Ele falando lá e o povo na multidão falando mal dele. E os discípulos ficam no meio das pessoas da cidade, né? Dos conterrâneos de Jesus. E a conversa é assim, será que esse aí não é um testa de ferro de algum Henrique? Esse menino aí que não era nem Henrique tá aí falando, o que ele quer enganar a gente e tal. E estão os discípulos querendo, né, mudar a cabeça deles, né? E Jesus continua falando o que ele veio para falar. E sai. No caminho, a pé, os discípulos vêm falando entre si bem alto, sabe? Rapaz, tu viu? Defendemos o mestre ali. Rapaz, aquele cara disse assim, eu defendi. O outro, eu defendi também. O outro, e outro, e outro. E ele andando impassível com aquela conversa. Até que uma hora, né, que eles de alguma forma parece que queriam mostrar serviço, né? Olha, nós estamos aqui do seu lado, viu? E Jesus calado estava, calado ficou. E aí uma hora Pedro não se conformou e disse assim, mestre, você ouviu como nós defendemos o senhor lá? Aí foi contar. Pois é, como quem diz, né? Esses homens não prestam, né? Falando do senhor, o senhor é um homem bom e tal. Aí ele disse,
Pedro, quem te disse que eu tenho a pretensão de agradar todo mundo? Esse não é meu papel. O meu papel, Pedro, é desenvolver o reino de Deus dentro do coração de cada pessoa. Esse é meu papel. E quero te dizer uma coisa. Os homens, aí bote homens e mulheres, né? Antes de maus, eles têm medo. Então, assim, do livro todinho, acho que a passagem que mais me marcou foi essa. Porque, como nós somos espíritos, dizem, né, os espíritos, que se pudessem nos enquadrar em alguma categoria, dentre as diversas, eles colocam 3, né, que seriam os puros, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos, eles nos enquadrariam na categoria de espíritos imperfeitos. Esse está lá no livro dos espíritos, né? Acho até que é o melhor livro da doutrina espírita. E aí vem essas questões. Por que nós somos imperfeitos? Porque diz que o imperfeito é aquele que recebe toda a orientação para fazer o que é bom e vai e não faz. E os antigos que falavam de reencarnação, os mais antigos que eu conheço, são os indianos, até onde eu conheço, né? Indianos, egípcios, né? Eu tenho tido a oportunidade de ter mais contato com os livros deles, principalmente esse Mahabharata, o Ramayana, essas sutras comentadas. É muito interessante o modo que eles falam de encarnação, de karma, de dharma, né, que é uma lei que rege o universo. E eles falam, né, os próprios hindus, taoístas e outros mais, eles falam de uma coisa chamada dualidade. Até sempre eu falo, semana passada eu falei do símbolozinho, a bolinha com 2 bolinhas dentro, o yin e o yang. Quer dizer, nós temos oscilações. E nós devemos, eu acho, fazer primeiro as coisas primeiras. Não desistir e nem querer entrar aqui percebendo que é imperfeito e sair daqui branco, puro, imaculado. Não é assim. As oscilações, elas são reais. Elas são constantes e não necessariamente representam clinicamente uma bipolaridade. Mas há uma dúvida dentro de nós. Uma dúvida sobre o que é que vai nos causar culpa. E a gente tem muito medo de se sentir culpado. Eu vi isso já numa outra leitura, que era num livro de Neuróticos Anônimos. Aí falava, a partícula menor da doença emocional é o sentimento de culpa. Não é a culpa, é o sentimento de culpa. A gente tem muito medo de se sentir culpado. Esse sentimento precede a tudo que a gente faz. E aí começam as atitudes de raiva, de mentira, de manipulação. E é essa hora que eu acho que o companheiro falou antes, né? Entre a dualidade. Ele até ilustrou aqui na mão, né? Ele botava aqui o material e o espiritual. Ele falava sempre da dualidade, né? Qual o caminho que você vai seguir e tal. A gente sabe o caminho que quer seguir, às vezes. Mas às vezes a gente tem dúvida. E na dúvida a gente tem medo. Medo de errar e se sentir culpado. E é aí é que vem a coisa, né? E por que eu estou falando desses textos antigos, né? São muito anteriores na cultura, na civilização humana. Porque tem uma hora lá, tem um texto que eu achei muito interessante, que ele diz assim: quando você entende a dualidade do mundo, né? Que a gente passa, por exemplo, alegria, tristeza, prazer e dor,
saúde, doença. Quando você entende que isso é da matéria, a dualidade, e você aprende a lidar com isso e não se desespera, aí você pode se sentir pronto. Algumas filosofias, como o estoicismo, é muito assim, né? Você aceitar. E quando você pega o Pai Nosso, que Jesus diz, que seja feita a vossa vontade. Mas a gente diz de boca, mas na hora da prática, a gente claudica. Por quê? Porque a gente não aprendeu ainda a lidar com a dualidade. A gente poderia entender que existe, mas não dá para se forçar a querer ir para o lugar A ou B. A gente tem que saber lidar com isso dentro de nós. E a partir do momento que a gente sabe ou começa a aprender a lidar com isso, a gente sente paz. O medo se esvai. E a gente começa a entender que não tem culpa. Que muitas das coisas acontecem simplesmente porque tinham que acontecer. Seja por um karma individual, eu não sei, eu não lembro, mas eu deixei uma porta aberta em outros momentos, não é isso? Ou um karma coletivo. Mas não são escolhas individuais, as nossas escolhas não são nossas. É isso que eu lhe digo, mas se você se colocar assim, e o karma coletivo? Mas aí É isso que eu digo. Na hora que eu entendo o meu livre-arbítrio, eu procuro fazer a minha parte. Mas eu não posso dizer que eu, sozinho, eu vou me livrar de karmas coletivos. Que foi, por exemplo, o que o companheiro falou aqui, quando ele fala da dificuldade de conviver em família. Às vezes você vai encontrar e diz assim, rapaz, aquela mulher tão boa, maravilhosa, como eu conheci um caso. Ela sempre foi dedicada aos filhos, ao marido e tal. Os 2 filhos caíram na drogadição, no alcoolismo, na violência, no banditismo. Batiam nela para pegar dinheiro. Sofreu a vida inteira, ia para o presídio. Morreu vendo os filhos no presídio. Depois os 2 filhos morreram no presídio. Isso existe. É muito ligado ao karma coletivo. É como o karma individual de uma pessoa que não tem como escolher ainda, por exemplo. Simone e Clara. Consciente. Uma criança que nasce e morre. E outro dia eu vi uma criança cair do 23º andar de um prédio e quebrou nada. Outro dia passou no Fantástico uma criança que o carro passou com 2 pneus em cima dela, ela não arranhou nada. Não viram isso? Quem viu? Lembra não? Era um Corsazinho prata, ele viu, não foi? Passou por cima e não quebrou nada. E eu já vi casos da pessoa ir andando e cair, tá com a cabeça no chão e morrer. Essas coisas estão dentro de desígnios que eu não tenho como compreender. E que eu passo a trazer uma resposta para mim quando eu digo que eu compreendo que existe a dualidade, eu compreendo que existe ou um ciclo de reencarnações, que há karmas individuais, e se você considerar a escolha, como é que eu vou dizer que uma criança teve uma escolha? Enquanto criança, nessa encarnação. Era de outra encarnação. Sim. Entende? E tem coisas que são coletivas. Porque, como o companheiro disse, muitas vezes nós fazemos as coisas porque somos Maria. Olha aí como é legal aqui. É lógico. E a gente não pode dizer que esse tipo de coisa não tem poder sobre nós, diante da nossa dualidade. Tem poder. O nosso papo semana passada, a gente falou, por exemplo, sobre isso. Quando a gente diz assim, olha, se você espiritualmente não estiver bem, não se teste.
Evite pessoas, ambientes e situações. Ele falou isso? Ah, eu vou excluir. Não. Quando você estiver bem ou precisar, se prepare e vá. Mas se conheça para saber quando é que aquilo ali vai botar você a fraquejar no momento. Por exemplo, você está aqui na vida, eu vendo uma história, eu estou lendo uma biografia ali, aí uma pessoa é totalmente focada no trabalho. E a esposa casou, teve os filhos e tal, e a ideia dela, depois que ele conseguiu enricar e tal, e ela, depois que os filhos, os dois estavam na faculdade, e o terceiro estava já no final do segundo grau, né, indo para a faculdade, aí ela se viu sem atividade. E ele continuou trabalhando, e ela começou a entender que para ele viver a vida era trabalhar, manter a família. Para ela tinha, não, mas ela não a criou. E para ela disse, os filhos estão na faculdade, e o outro vai já para a faculdade, tinha os empregados para cuidar, aí ela começou a questionar o que era bom na vida, o que era viver a vida. E o que foi que ela começou a entender? Que viver a vida, anos 70, pós-movimento hippie, era curtir, cantar, namorar, entender-se como um sentimento de autopiedade. Ah, eu vivi minha vida toda para a família, agora eu quero ter liberdade. Quem nunca viu esse tipo de pensamento passar pela cabeça? Tem ou não tem? Tem. E se isso não estiver firme? O que deu? Ela começou a cantar, e o marido dela administrando, achando que ela tinha que estar mesmo ocupada. Começou outra parte do tempo com questões de caridade, mas depois o outro tempo dessas outras coisas começou a reduzir o tempo dela para as instituições, para os projetos sociais, montou uma banda com 45 anos, foi cantar com 45 anos, e amigos, novos amigos, e bebê, e gente moderna, e gente não sei o quê, e isso, e aquilo outro, e a casa vai ficando sem cor. É a mesma casa, mas na cabeça dela, não. O marido até hoje vive na mesma casa. A casa ainda tem brilho e cor para ele, mas para ela se perdeu. E aí ela começou depois a achar que tudo que ela fazia o povo dava na vida dela. Não é assim não. Ela é a história de quantas pessoas no mundo? É a crônica de uma morte anunciada, né? É um livro do Gabriel Garcia Marques. Aí começou a curtir e tal. Ah, não foi não. Aí, o pessoal estava falando, ela foi para a aula, tinha um professor de tênis. Começou a se relacionar com o professor de tênis, seu marido saber. Aí reencontrou o namorado do tempo que antes dela conhecer o marido. Começou também, ela com 45, 47 anos, se achando muito bonita, jovem, entendendo que a vida era aquilo. Ela está certa ou errada? Eu não sei. A escolha é dela. Eu sei que toda escolha vai ter conclusões, consequências. Podem ser boas, ruins, não sei. Eu já vi caras nesses grupos ligados à adicção. Eu já vi o cara ele dizer com todo prazer que ele usou determinado tipo de substância. E ele dizia assim, eu cheirei, foi 2 casas, morto feliz. Já viram gente dizer isso? Eu já vi. Morto de satisfeito. Então por que ela vai estar insatisfeita? Né? Começou a achar, Sandra, né? Achar que a cidade que ela morava lá nos Estados Unidos já não cabia mais ela. Por que não cabia? Olha que era uma cidade, naquela época, que era como fosse o tamanho de Juazeiro aqui, não é muito pequeno não. Maior, 400 e tantos mil habitantes, não é um negocinho pequeno não. O modo que Sobral, o modo que a Calcaia é grande.
E ela achou que a cidade era pequena para ela. Por quê? Ela começou achando que a casa dela era pequena para ela. Que a família dela era pequena para ela. Depois que a cidade era pequena para ela. Começou a tocar em cidades próximas. E ficar incomodada, né? Porque as pessoas ali eram retrógradas. Porque as pessoas ali falavam dela. Aí, onde era a cidade que as coisas rolavam, né? Ela foi para São Francisco, na Califórnia. Até a música, né, da Ponte de São Francisco, né, em inglês. Pronto. Aí foi lá, na casa dela, mesma coisa. Lá ela arranjou novos amigos. Toda aquela galera que mais gostava. A casa dela era só festa. Na época, né? Sexo, drogas e rock and roll. Era literal, ela é desse tempo, ela tinha 45 anos em 1975. Então, depois você vai imaginando as conclusões. Acabou se separando. Eu sei que é engraçado. Hoje ainda o marido dela vive, com 90 e poucos anos e continua trabalhando. E há 20 anos ela desencarnou com câncer de boca. Bom, essas situações, de novo, ela está certa ou errada? Não sei. Ele está certo ou errado? Não sei. Sei que todo mundo pode melhorar. Mas esse tipo de dúvida, quando se estabelece na nossa cabeça, aí é onde a porca tosse o rabo. É você estar aqui, como eu disse, é muito diferente você falar de comida estando com a barriga seca e falar de comida quando está com a barriga cheia. Outro caso que eu conheci ali, o rapazinho chegou de outro país, veio do Panamá, querendo ir para estudar, aí queria um passe para ficar no Brasil, queria trazer a família. Começou aí a conhecer uma menina, ia almoçar na casa dela, jantava, situação muito precária, aderiu à religião da menina, começou a trabalhar, casou, trouxe a família, aí arranjou um emprego fora. Mulher, não tinha assim, não dava para contar. Aqui ele era um, lá ele era outro. Com o tempo, muitas coisinhas, acaba se apegando a alguém, né? Deixou a esposa. E por aí várias situações. Será que não é isso? Quer dizer, quando estava numa situação X, pensava de um jeito. Quando estava na Y, pensava de outro. É sempre assim? Não necessariamente. É uma questão de controle emocional, compreensão das coisas da vida, percepção, achar um encanto. Quem é pai e mãe aqui, por exemplo? Ir para casa e achar legal? Para muita gente isso é careta. Procurar fazer do que tem algo cada vez mais prazeroso, melhor falando, precioso. Se amar, se respeitar, se cuidar. Não quer dizer aceitar um relacionamento de qualquer jeito. É ver problema, tentar chamar para resolver, né? Assim que você está na casa. Aí vai lá, estourou a ducha do banheiro. Acontece ou não? Ajeitar. Você não vai deixar lá derramando, tô lá para... Você vai ajeitar. Aí você está lá na pia, aí aquele bichinho de baixo começa a vazar. Aí a mulher está só levando a casa dela. Besteira, legal de lavar prato. Mas é aprender a amar a vida que tem. Mas quando a cabeça ela fica, sabe? Quando você imagina duas canoas e você bota o pé numa e na outra, você consegue ir para onde? Fica só tentando não cair. Essa é a dualidade.
E todas as duas coisas são boas. É por isso que eu gosto muito de um pensador chamado Sirihan. Ele diz assim, até falo sempre isso, ele diz, quando eu aprendi, quando vem o vento, eu me delicio com o vento, com a brisa, com aquele refrescor no meu rosto. E quando o vento passa, eu aprecio um pouco do calor. A vida é assim, frio, calor. Eu não saio correndo atrás do vento. Tudo vai passar. Frio, calor, frio de novo, calor de novo. Calma. Mas se você sai correndo atrás do vento, é o que ele diz. Rapaz, pode ter prazer? À vontade. É diferente sentir o prazer de correr atrás dele. Ou não tem diferença? Porque tem os momentos de prazer. Às vezes eu me questiono, foi falado aqui assim, o mundo é um vale de lágrimas, que era uma frase do Schopenhauer. Mas porque ele era pessimista. Sim, mas a gente não diz? Eu digo, não, ele tem lágrimas e tem sorriso. Se eu aprender a viver, a lidar com a dualidade e não destruir o que eu construí, aí eu consigo todo dia trabalhar o meu aperfeiçoamento. Por isso que eu falei, eu prefiro trabalhar esses questionamentos a nível de aperfeiçoamento constante do que de perfeição. Porque a vaidade da gente faz a gente às vezes achar que já está perfeito. Digo, não, perfeito não. Mas eu estou em aperfeiçoamento constante. Tanto que, no meu caso particular, eu detestava rotinas, comecei a estabelecer rotinas, fazer coisas mais edificantes, fazendo, um dia feito, vou tentando, e vou fazendo, e começando a gostar quando uma coisa exatamente, ali no treino para fazer, opa, vamos criar uma coisa, o que a gente faz? Eu detestava estar em casa, mas eu estou há alguns anos aprendendo a gostar. Mas se a minha cabeça, que já andou um monte, eu já percebi que andar correndo atrás de vento, só por hoje, não me leva a nada sólido. Eu continuo como o vento. O problema é que o vento, uma hora, ele para de soprar, não para não? E o que acontece com o papel que está voando? Se taca no chão. É o que acontece. Eu partilho com vocês isso. Renato, diz aí uma hora dessa, uma pizza assim, ó, calabresa, uma marguerita, sei lá, sabe, uns tomates, um orégano assim em cima, bem quentinho assim, ó. Tipo aquela propaganda que passava nos anos 80 do Guaraná Antártica, né? É. Sabe, a pizza assim. Adoro pizza com Guaraná. Pois é. Não é massa? Não dá prazer? Amanhã eu não sei. Hoje, se eu quisesse comer pizza de manhã, tarde, de noite, eu podia. De dinheiro. Porque não precisa ser rico para comer pizza, né? Tem pizza agora bem baratinha, não tem? Só que se eu comecei a comer pizza, pão carioquinha bem quentinho, ó, aquele assim que chama pão de sal, né? Passa aquela manteiga e chega derrete, né? Minha fraqueza é massa. Comecei a comer massa, ó. Bucho, peso. Mas quando você vai fazer os exames, triglicerídeos e vários problemas físicos. Tá aí, ó. Como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me... É a mesma coisa. Qual é a diferença de eu sair correndo atrás de milhões e milhões de mulheres no mundo? De toda a bebida, todas as drogas do mundo, todas as festas.
Pensando, correndo atrás do vento, sabendo que uma hora eu vou ficar voando, mas uma hora o vento, e quando ele parar, eu caio. Se eu começar a comer, é vento. Sei comer um pedacinho, uma pizza toda logo. Mas hoje eu tenho que dizer para mim, Renato, não dá. Não dá. Sempre vai dar mais trabalho. O que a gente está falando? É engraçado, né? Porque a gente está falando de fé. Mas uma fé espírita é uma fé raciocinada. Eu tenho que compreender as coisas. Eu não posso dizer assim, espiritual, material, eu vou só para o espiritual. Não, porque eu estou encarnado. Eu lembro muito da história do filme Advogado do Diabo. Quem assistiu? Com Al Pacino e Keanu Reeves. Há muito tempo eu decorei a fala do diabo. E até hoje ela me é útil. Porque era assim a história. Tudo o advogado fazia, ele tinha ambição de crescer de uma cidade do interior e chegar, por exemplo, a Nova York, onde tinha os maiores escritórios. E ele foi ganhando tudo. E ele ganhava coisas que ele sabia que eram erradas. E o que o diabo, que era o pai dele, fazia, sem ele saber que era o pai dele, sem ele saber que era o diabo, era mostrar para ele que a coisa estava certa ou errada. Certo. Nada. Ele mostrava que aquela pessoa era culpada e que estava errado. Mas que se ele, pegando um caso que de cara era tão errado, tão difícil, ele conseguisse ganhar, ele ia crescer na vida. Ora, mas ele foi por onde? Por aí. Quando ele chega onde ele queria, aí começa, perde a mulher, não é isso? Perde tudo, porque ele começa a se envolver com outras mulheres, deixar a mulher só e tal. Aí começa essa mesma história que a gente começou a contar, não parece? Porque, sabe, essas histórias somos nós. Se a gente não prestar atenção, é qualquer um aqui. Eu já vi gente começar drogadição, incluindo o alcoolismo dentro, que álcool também é uma droga, de criança, e vi gente começar com 60 anos de idade e hoje está correndo doido aí, gritando, completamente pirado. Não tem idade não. Conheci gente, uma senhora, eu vi numa história, ela com 70 anos, aposentada, tudo muito bem, aí na pandemia ela começou a botar álcool dentro do café, dentro do suco. Quando acharam ela um dia, ela estava capotada de casa, passava o dia todo embriagada. Tem idade não. Por isso que fala de vigiar e orar e prestar atenção. E aí a questão do Keanu Reeves, né, com o advogado do diabo. Quando ele viu que a vida dele estava no topo, que a vida profissional dele estava no topo, mas a vida dele afetiva, familiar, estava se destroçando. Ou seja, o vento parou e ele estava em queda livre. Aí o diabo se apresentou para ele. Aí que foi que ele respondeu? Vocês acham que se a gente morre de medo de sentir culpa, a gente vai assumir a culpa? Foi o que ele disse. Eu vou lhe dar uma lapada, porque eu fiz isso porque foi você que é o diabo que me inclinou a fazer isso. Não é assim, né, a história? Aí o Al Pacino diz assim, Eu fiz você fazer alguma coisa? Nunca. Você, que a mãe dele era evangélica, né? Você fala que acredita num Deus que diz para você, olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, mas não engula. E eu não. Eu te mostrava e dizia, olhe, se quiser tocar, toque. Se quiser provar, prove. Se quiser engolir, engula. Quem foi que quis? Então não vem dizer que foi eu.
Então, é interessante, como diz o Divaldo Franco, no Espiritismo não há procura de culpados. Não importa se você tem culpa ou não tem culpa. O que importa é se você assume a responsabilidade. Assume. Quer mudar? Quer fazer reparações? Mas você está entendendo que tanto faz droga, quanto sexo, quanto relacionamento doentio, como qualquer coisa que dê prazer na vida. Vai acontecer. Mas vai passar. Se você começar a correr atrás, você vai ficar escravo. Correr atrás querendo que aquilo dure para sempre, só que não dura. Uma hora o vento para e você cai. É lógico. É tão lógico quanto eu sair daqui e comer salgadinho, pastel e pizza e, se possível, muito. E depois, com pouco tempo, perceber que está doente. E não tem diferença de adicção. Não tem. Eu vi uma senhora dizer que ela vive reclamando do marido que ela é alcoólatra, mas ela era uma comedora compulsiva. Ela tinha raiva dele, comia as emoções, comprava um pudim, ele trazia um bolo, trazia não sei o que, pronto. E ela dessa descontrole. Ela viu e disse, eu não era boazinha. Ele corria atrás dos prazeres dele e eu dos meus. Só que a gente tem essa mania de querer dizer que o prazer tal ou tal é pior ou é melhor. É como um alcoólatra dizer, eu uso álcool, não uso droga. Ah, pô. A tua vida está acabada. E aí, vai fazer o quê? É isso que eu tento me perguntar todo dia, porque tem dia que a gente começa, sabe como? A gente desanima. Não é assim, né? A gente sente assim um desânimo, é uma dúvida. É uma falta de evangelho. A fé transporta montanha. É uma falta de fé. Só que se você usar uma fé raciocinada, você está vendo. Se eu começar a comer o que eu quero, do tanto que eu quero todo dia, eu vou ficar bem ou mal? Vocês têm dúvida? Quem não está 100% satisfeito com o peso, aqui agora, é fácil? É não. É igual o vício do andrógeno. É a mesma coisa, é o mesmo apego do prazer. É o Sirihan dizendo o quê? Quando eu sinto o vento, eu preciso comer. Eu como, mas eu não sei só comer, entendeu? Eu não sei comer um pedaço de pizza, eu quero a pizza toda. É correr atrás do vento. Sabendo, olha aí, ó, o imperfeito, receba orientação para o que é bom e não faço. E o que o Renato está fazendo? Primeiro eu estou aceitando a minha impotência frente a algumas coisas. Como eu falei, muitas vezes eu tenho que evitar pessoas, ambientes e situações. De manhã, o que o Renato faz? É uma besteira? É. O Renato adora comer pão carioquinha quente. Aí o que o Renato está fazendo agora? Não compro. Não posso ainda. Eu não posso. Eu tenho que dizer para mim, meu Deus, eu não posso. É um relacionamento horrível que você tenta conversar e tal, e quando você vê que não dá jeito, que você quer subir, a outra pessoa só quer descer e levar junto, de você dizer assim, eu não posso mais falar, não posso, por enquanto eu não posso. Pai, me ajuda, me dá força, eu não posso, eu não posso. É igual, aí você lembra assim, é igual o Renato vendo uma pizza grande, o que ele faz? Come toda. Se todo dia, na hora que ele tiver com fome, tiver uma pizza grande na frente dele, ele come toda. Então o Renato vai fazer o quê? Renato, mas é muita fraqueza de espírito. Você não tem posição, meu amigo. O caminho de 1000 passos eu começo pelo primeiro. Enquanto eu não posso, eu evito. Não posso, eu não posso. Não posso.
E comecei a dizer para mim que isso não me faz bem. Isso para mim é uma fé raciocinada. Eu penso e digo, isso aqui não dá para mim. Rapaz, o cara começa a beber. É problema quem bebe? Não. Mas o cara começa a beber e botar boneco. E repete. Eu tenho que dizer o quê? Beba. Você gosta? Faça o que você quiser. O Raul Seixas dizia, né? Faz o que tu queres, que é tudo da lei. Agora, eu, Renata, que não posso. Tu pode? Posso. Beleza, parabéns. Eu não posso. Mas eu não posso. Certas coisas eu não posso. Mas eu demorei tanto para você ver o tamanho da imperfeição de um espírito, né? Da falta de humildade, né? Tem um peixinho que é diretor lá da Federação Espírita da Bahia, ele diz assim, a semente de humildade ainda nem foi plantada dentro de mim. Porque como é que pode? Eu tinha que ter uma menos humildade e dizer assim, certas coisas eu não posso. Ainda não. Um dia eu sei que todos nós vamos ser anjos, mas eu ainda não sou. E eu não estou bem espiritualmente ainda no nível que eu posso estar rolando na lama e sair limpo. Não posso. Quem tem várias adicções não pode estar rodando, ele não pode. Aí é que vem aquela parte da disciplina. Eu tenho que me trabalhar. Renato, mas não sei o quê. Meu filho, é por isso que eu digo, eu trabalho hoje eu estou aqui. Eu disse para vocês, que eu vou tentar vir às quintas-feiras. Mas eu digo, eu vim naquele dia, hoje eu vim de novo. Eu tento vir e ser pleno. E tem isso aqui eu estou alimentando. Como eu alimento ir ao centro no domingo. Falar, trabalhar, ler. Me entrosar mais com a minha família. Ser mais amoroso. Porque não adianta eu estar com a família e eu não ser amoroso. E eu ainda não sou. Mas eu estou? Pronto. Não é tentando assim de boca. Eu estou tentando mesmo. Ao menos, se eu não consigo dizer eu te amo, quando eu sou grosseiro, eu posso começar pedindo desculpa. É assim, é como eu posso. Aí eu vou fazendo. Já viram, né? A gente vai pintar um negócio, a gente vê todo pintado, mas quando pinta é de pedacinho em pedacinho. É de pedacinho em pedacinho. Então, eu gosto de ver a dualidade. Eu não gosto de querer me ver logo como perfeito, como unidade. Não, eu vejo a unidade, mas eu digo aqui, eu tenho tudo isso, mas tem coisas que eu posso fazer para que o meu dia seja melhor. E aí, o meu dia sendo melhor, eu sei que muitos ao meu redor vão ser melhores. E o que eu preciso fazer, meu povo? Fazer a minha parte. Tem às vezes eu venho à mente, né? Esses pensadores, né? O Osho. Perguntaram para ele, tem uma história do Osho, né? E o rapaz, ele era muito conhecido, né? Muito falado, e ele chega lá no espaço onde ele fazia uma palestra, era uma multidão para ouvir. E o cara disse que teve um sonho, que chegava lá e o Osho estava, que é no Buddha Hall, né? No espaço de palestra. O Osho estava lá sozinho, ó. E ele, fã do Osho, aí o Osho começou a falar só para ele. E falou, e sorriu, e não sei o quê. Aí foi dizer para o Osho, assim, admirado que ele tinha tido esse sonho. Achei muito legal. Sabe qual foi a resposta do Osho? Ele disse, pois você não devia achar estranho, não. Porque eu sou uma pessoa que gosta de falar. Quando chega a minha hora de falar, eu falo. E eu rio. E eu conto piadas, se não quer ninguém para rir, eu rio de mim mesmo. Eu faço a minha parte na hora de fazer. Tendo alguém ou não tendo ninguém. Essa é a minha parte. É como eu disse, você está dentro do seu lar e sabe quem é que é dona do seu lar naquele momento. É você que é responsável por fazer dele um lar mais tranquilo, aconchegante, bonito. Não é ninguém. Aí ele disse, olha, não esqueça algumas metáforas, né, que eles fazem. Ele disse, a flor
Tem aquela florzinha que de manhã ela abre e à noite ela fecha? É. Ele disse, a flor, no meio da floresta, na hora que chega a hora dela abrir, ela abre, entrega ao mundo toda a beleza, o aroma. E quando chega a hora, ela faz a parte dela. Se você passar lá para ver, ou não. E quando chega a hora dela se fechar, ela fecha. Se nós estivermos tentando entender a nossa parte, e melhor do que isso, tentando ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém, é bonito, é bom, é agradável. E eu não tenho dúvida disso. Eu ainda tenho dificuldade de colocar em prática. Mas eu não preciso colocar para a vida inteira, eu preciso colocar a cada momento. É o que eu estou tentando fazer. E por que eu estou dizendo isso? Para dizer que se eu posso, qualquer um que está aqui, se quiser, pode. Porque você é melhor, absolutamente melhor em uma coisa, que ninguém pode mais do que você. O que é? Em ser você mesmo. Se Deus criou a gente com um papel, com um lugar, num universo de quantas mães que querem ter filhos e que não podem, de outras mães que tiveram filhos, os filhos desencarnaram, de um universo de milhões de espermatozoides correndo para encontrar óvulos para vingar um, de um bocado de gente que está lutando para viver lá no ICC morrendo novo, e você está aqui, é porque tem um propósito. Se eu olho, entendo e faço, é show. Né? Então, concluindo aqui, esse evangelho, ó, que ele vem, ó, a fé transporta montanha. Mas que fé? Para nós espíritas, a fé raciocinada. Essa fé raciocinada, eu não consigo encontrar outra forma mais legal do que isso. Entender que nessa matéria tem essas dualidades, mas que eu tenho que saber qual é o meu papel e ocupar o meu lugar, e não posso ter autopiedade, não posso querer viver a vida dos outros. Eu tenho que fazer a minha parte. Se alguém não me ama, que eu quero que me ame, o que eu posso fazer por essa pessoa? Eu amo. Ah, eu vou amar e aí eu vou me submeter para ela bater em mim e fazer o que quiser. Não, quem ama liberta. Eu amo. Quando eu amo, eu quero que a pessoa, como uma mãe que cria os filhos para o mundo, que ela cresça e se desenvolva e voe. Porque quando eu amo, é diferente de que quando eu tenho apego. Então, eu posso amar profundamente, sem me apegar, sem querer ser o dono. Porque também, pela lógica, nada nos pertence. Não é assim a música? Aquela música que o padre Marcelo Rossi canta? Tudo é do Pai. E como é que, se tudo é do Pai, como é que eu quero que uma pessoa seja minha? Não é. Eu te amo tanto que você voe se quiser. Aí é a situação, né? Tá vendo? Porque na hora que eu coloco essas frases, os olhares assim param. Por quê? Porque a gente às vezes diz que ama, mas não ama. A gente tem uma baixa autoestima, uma carência afetiva muito grande. E como quem está no mar, um bocado de dia, quase se afogando, vê um tronco, se agarra, fica agarrado àquilo ali e confundindo às vezes o que é amor com o que é medo e apego. Então, por isso, hoje a gente acabou tratando sobre, a fé transporta montanhas, a fé
religiosa, condição da fé inabalável. Espera aí, Renato. Pode já terminar, mas tu está dizendo que tu falaste aqui de fé religiosa. Você não falou de religiões, tal. O que é religião? Não é meu nome? Ré é de novo. Refazer, renata, renascer. Religar-se. Fé religiosa é essa. Primeiro você tem que se conhecer, se religar, para que você se ligue com o todo e entenda qual é o seu papel. E faça. E vai ver que está cheio de defeitos de caráter que você tem que melhorar. E vai ver que está cheio de reparações que você tem que fazer e que você vai ter que fazer. E vai ter várias situações dentro desses defeitos de caráter que estão lhe levando a ficar desanimado e que você vai ter que buscar olhar para tudo e ver o lado bom e se animar. Não tem fé, a meu ver, que não seja religiosa. Porque eu não consigo ter uma fé numa coisa se eu não, nem me conheço. Sou eu, é a minha ligação com as coisas. A religião é isso, é a minha ligação com tudo. Mas para me ligar com tudo, eu tenho que estar ligado a mim. Vamos lá. Se você gosta de escutar música, gosta? Para chegar o som a você, o rádio tem que estar ligado na tomada. Ou tem que ter uma bateria. Rádio tem que funcionar plenamente como um rádio para que ele chegue a você, não tem não? É claro. Se eu não tiver em mim agora, como é que eu consigo falar para vocês? Quem já viu falar de gente com depressão? Alguém? Que a primeira coisa que a pessoa diz, não tem ânimo para fazer? Se não se ligar, meu filho, consigo, não se liga com ninguém. Eis o ponto, né? A fé religiosa é uma condição inabalável e a fé transporta montanhas. No Espiritismo, fé raciocinada, religião é essa religação e compreensão do nosso papel. Então, por hoje, agradecer a vocês por mais essa oportunidade de nós aprendermos juntos. Eu também não sabia o que eu ia falar para vocês, né? Sempre eu nunca sei. Depois eu vou escutar. Né? Sempre, quando eu for saindo daqui, eu vou no carro, vou ouvindo o que eu estava dizendo. Então, que Deus nos conceda a serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas coisas que nós podemos. E sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz, boa semana, muita alegria de viver, ânimo, né? Que todo mundo consiga aquecer essa chama e que a gente possa ter o brilho no olhar. Tão legal, né? Então, é outra coisa que eu estou tentando. Até para sorrir, tinha dificuldade. Até falei naquele dia, né? Assim, inspirando eu estou aqui, inspirando eu sorrio. Obrigado. Precisamos só achar um jeito.
Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho. Não usa para a liberdade. O mexicano sede perfeito e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente